Olá a todos. Queria hoje a gente ter uma conversa ainda sobre um tema que a gente vem conversando nos últimos dias, nas últimas sessões, que é a questão do padrão ouro. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as origens do padrão ouro, um pouco como que a gente evoluiu até chegar no padrão ouro. Né? A gente viu nas aulas, principalmente na aula passada, como é que o padrão ouro mais ou menos funciona, né? A ideia de que os pagamentos internacionais se liquidam a partir, seja de reservas em ouro ou, com o tempo, reservas em libra, de modo que algumas pessoas chamam o sistema de padrão libra-ouro. É, de outro lado, a conversibilidade da moeda dos países em ouro a uma taxa fixa de câmbio, né, o que faz com que, se todos os países adotassem essas conversibilidades, o sistema internacional de taxas de câmbio é um sistema de taxas fixas de câmbio. Existe uma forte liberdade na exportação e importação de divisas, de fluxos de capitais. Né? E, por fim, o ajuste de balanço de pagamentos é o que a gente chama de um ajuste automático de balanço de pagamentos sobre câmbio fixo, aonde você atrela também a política monetária a essas reservas em ouro ou em equivalente a ouro. Né? Na medida em que há um desajuste no balanço de pagamentos, deve haver um aperto na política monetária. Esse aperto na política monetária, elevação de juros, etc., deve reajustar o balanço de pagamentos, apesar de, nesse ajuste, você deve ter duas consequências: de um lado, algum grau de recessão e, por outro lado, algum grau de endividamento. Isso foi o que a gente viu na última sessão, principalmente. Né? E nessa última sessão a gente também notou, certo? A gente também fez notar, seguindo um pouco o livro do Eichengreen, que na verdade não existe nenhum mecanismo formal que institui o padrão ouro. Né? Como ele mesmo diz, é uma instituição que foi socialmente construída. Né? E essa construção social significa, no fundo, que as pessoas, que os países adotam o padrão ouro ou seguem aquilo que o Keynes chamou de as regras do jogo do padrão ouro. Mas, como a gente disse, não há nenhuma obrigatoriedade formal para para seguir essas regras. Né? Então, para a gente compreender como é que funciona de fato o padrão ouro, né, a gente precisa entender por que efetivamente os países ou as autoridades monetárias dos países, apesar de terem o poder de não sair das regras do jogo, acabar seguindo as próprias regras do jogo, as regras do padrão ouro. E o que a gente notou, de certo, é que na época do padrão ouro, as autoridades monetárias elas não tinham muitas pressões para sair do padrão ouro, né? Para exercer esse poder discricionário e sair do padrão ouro. Havia uma certa espécie de consenso que as regras do padrão ouro eram as melhores regras a serem seguidas. E havia também uma certa expectativa de que as próprias autoridades monetárias efetivamente seguissem essas regras do padrão ouro. Né? O Washington também coloca uma questão de solidariedade entre os países como um elemento importante nessa construção social. Né? Então, essa construção social, como a gente diz, que dá a ideia ao padrão ouro, interessante é de tentar entender quando é que essa construção social efetivamente vigorou. Né? Exatamente naquele formato que a gente viu na lâmina anterior, talvez seja raro o exemplo onde todos os países, nunca existiu todos os países do mundo seguindo as regras do padrão ouro. Né? Mas a gente, mais ou menos, chama a atenção que a partir, principalmente, da década de 70, no final da década de 70, do século XIX ainda, até grosso modo a Primeira Guerra Mundial, há um volume relativamente grande de países e de países importantes, principalmente no mundo ocidental, que seguiram as regras do padrão ouro com alguma temporalidade, ou seja, seguiram por algum tempo. Né? A gente
viu, a gente concorda, vamos dizer assim, que isso, tá certo? Não quer dizer que todos os países seguiram o tempo todo essas regras, né? Então, essa é uma questão também que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, tá certo? É como que a gente chega nesses anos 70, né, onde existe essa adesão de uma boa parte dos países ao padrão ouro. Né? Antes desse período, né, existia talvez uma diversidade de padrões de moedas, mercadorias diferentes entre os países, né? Até a gente chegar nessa década de 70, onde esse padrão ouro se constitui, né? E mesmo durante esse período onde o padrão se constitui, existem entradas e saídas, vamos dizer assim, países que aderem, países que saem do padrão ouro. A gente pode dizer, de certa forma, certo? Quer dizer, que o país aonde o padrão ouro teve a sua origem, né, foi a Grã-Bretanha, a Inglaterra, né, que adota esse padrão no século XVIII. Né, existe uma discussão até onde esse padrão foi adotado de maneira tanto quanto acidental, a gente volta a isso, certo? Ao conversar um pouco sobre uma decisão do Newton em 1717, que fixou o valor da moeda, principalmente da prata em relação ao ouro, um valor muito baixo, e o que fez essas moedas de prata desaparecerem. Né? E no começo do século XIX, já em 1821, aí sim a gente tem uma conversibilidade exclusiva das moedas de ouro. Né? E dada a importância da Inglaterra no século XIX, especialmente a partir da Revolução Industrial, da Inglaterra ser um pouco o centro do comércio internacional e das práticas monetárias, também serem um polo central, Londres ser um pouco uma capital financeira internacional, né? Paulatinamente os países vamos dizer assim, aderindo a um padrão semelhante ao padrão inglês, né? Não é exatamente o mesmo, certo? Mas a maior parte dos países vão adotando padrões parecidos com o inglês, né? Nesse sentido o padrão ouro, os países passam a adotar o ouro e a própria libra como ativo de reservas, né? E nesse sentido as outras regras também vão sendo adotadas pelos países, né? A liberdade de fluxo de capitais, as regras de câmbio fixo, de conversibilidade, né? A gente tem aqui, certo? Se de um lado a entrada da Inglaterra no padrão ouro, o Aichinger às vezes chama a atenção desse acidente de percurso por causa do Newton, né? Na adoção do padrão ouro pelos demais países, né? Obviamente que a importância central da Inglaterra no comércio internacional e os países seguindo um pouco o líder, vamos dizer assim, a Inglaterra, né, passa a ser o elemento chave para a gente ter essa explicação da maior parte dos países convergirem para o padrão ouro. Né? E aqui, nesse momento, o Aichinger também vai usar um conceito importante, que é de externalidades em rede. Né? A ideia de externalidades em redes é por que se adota o padrão ouro? É porque os outros adotam. Né? E é mais fácil eu adotar o padrão ouro para ter, vamos dizer assim, as facilidades do comércio, dos fluxos internacionais de capital, dado que a maior parte das pessoas já usam o padrão ouro. É um pouco aquela história, vamos dizer assim, né? Mesmo que a gente não possa aqui usar talvez certos exemplos, vamos lá, né? Por que você usa o Windows, ou que você usa os softwares da Microsoft, o Windows, o Word, o Excel, enfim. Né? Você usa porque a maior parte das outras pessoas usam. Né? Se você usar um outro software que não seja compatível, você vai ter dificuldade de trocar as coisas, então você vai tentar usar softwares ou elementos que facilitem o teu trabalho, principalmente com os teus colegas. É a mesma coisa que os países, né? Vão adotar um sistema monetário que de alguma maneira facilite as transações com os meus colegas. Então, o conceito de externalidade em rede parece bastante interessante para explicar um pouco a adesão dos países e a permanência dos países dentro do padrão ouro. Né? A gente vê aqui por essa lâmina, certo? Como os países vão paulatinamente aderindo
ao padrão ouro. Né? Então, primeiro a Inglaterra, né, que já vinha no século XVIII vindo em direção ao padrão ouro, define o padrão ouro, principalmente em 1621. Né? Depois, alguma leva de países define claramente o padrão ouro nos anos 50, e principalmente a leva de países dos anos 70 definindo o padrão ouro. Né? Chama atenção aqui de países como Holanda, França, Estados Unidos e Alemanha, certo? Né? Como elementos importantes nessa década de 70 a aderirem ao padrão ouro, e nesse sentido os países todos depois vão dizer assim, aderindo um atrás do outro a esse padrão. E aqui nessa outra tabela, certo? Ela, enfim, precisaria olhar talvez com mais calma, mas a gente vê que alguns países entram, depois saem, né? Vão e voltam, né? Chama atenção principalmente Brasil, Argentina, que adentram o padrão ouro, sai do padrão ouro, enfim. Mas o fim do padrão na maior parte dos países é, grosso modo, na guerra. Né? Tem algumas coisas antes, algumas coisas diferentes, mas em geral durante a Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente voltar um pouco a essa história de como que a gente chega ao padrão ouro, né? Se a gente olhar o século XVIII, né, você tem nesse período várias moedas sendo utilizadas dependendo dos países. Né, e o uso dessas moedas cunhadas a partir de metais preciosos diferentes vem de longas tradições e longas datas. Né. No fundo, se a gente olhar, a prata talvez seja a moeda mais usada, principalmente na Idade Média, até a Idade Moderna. Né? De um lado, a prata é mais pesada que o cobre, desculpa, é mais leve que o cobre, certo? Quer dizer, e o cobre, ela. Passar a moto aqui, certo? O cobre, você precisa, no fundo, certo, ele tem um valor em relação ao seu peso que obriga, vamos dizer assim, você ter quantidades muito grandes de cobre para fazer pagamentos, às vezes, não tão grandes. Né? O grande país a usar o cobre durante muito tempo foi a Suécia. Né? Por outro lado, o ouro é o contrário, certo? É um metal leve em relação ao seu valor, tá certo? Quer dizer, também usado de longa data, tá certo? Mas o ouro é muito utilizado para transações muito grandes, tá certo? Onde o seu volume, então, não precisa ser tão grande assim para fazer essa transação, dado que o seu valor é mais alto. Mas o cobre, o ouro, por exemplo, no século XVIII, antes da Revolução Industrial, as moedas pequenas para fazer transações menores com ouro, você tinha dificuldade, inclusive, de fundir moedas pequenas. Se vocês se lembram, eu chamei a atenção disso, talvez numa das primeiras aulas sobre Revolução Industrial. Né? Então, a partir dessas várias moedas, os países têm padrões diferentes. Né? A Inglaterra, como a gente já disse, talvez seja a primeira a ter um padrão ouro. Na prática, desde o século XVIII, início do século XIX, ela institui de fato, né, o de jure, vamos dizer assim, né, no sentido de legal da palavra. A prata, ela talvez seja a moeda mais utilizada em vários lugares, e em geral, a maior parte dos países, eles aceitam moedas ou de prata ou de ouro. Né? Você tem sistemas com pagamentos em que aceita-se vários tipos de moedas. Certo? E mesmo as chamadas reservas que os bancos ou os países mantêm, né, seus tesouros, vamos dizer assim, né, são em ouro, são em prata, certo? Quer dizer, né, você tem a constituição de reservas em vários metais. Né, em muitos países, então, você tem principalmente essa circulação dessa ideia de bimetalismo, né, certo? Você inclusive define o seu padrão, as suas moedas nacionais, o dólar, o franco, em cima de duas moedas, normalmente o ouro, a prata. A Suécia usa a prata e o cobre, né? Mas França, Estados Unidos, a Alemanha usam sistemas bimetálicos, certo? Quer dizer, a Alemanha mais talvez um sistema bimetálico muito mais ligado à prata do que os outros. A Inglaterra, um sistema basicamente ouro, principalmente a partir do século XIX, né? E França e Estados Unidos
sistema duplo, aí, os sistemas bimetálicos. Né? Esses sistemas bimetálicos são bastante interessantes. Eles são talvez um pouco confusos e um pouco difíceis. Né? Você precisa ser meio especialista para saber as taxas de câmbio, fazer as operações, mas no fundo o que você tem? Você tem uma regra que tenta cunhar as moedas, tanto de ouro quanto de prata, tá certo? Numa proporção fixa entre as duas. Né? Então você diz, vamos dizer assim, que, por exemplo, nos Estados Unidos, $1, né, $1 de ouro, ele vale 23 gramas, 23,2 gramas de ouro. Ou 371,25 gramas de prata. O que quer dizer que nos Estados Unidos a gente tem uma lei de cunhagem entre a prata e o ouro, onde 16 gramas de prata equivalem a 1 grama de ouro. Né? Então, $1 de ouro, tá certo? Quer dizer, vale 23 gramas de ouros, né? E $1 de ouro vale 371 e poucas gramas de prata. Né? A lei francesa, ela tem uma lei anterior, ela tem uma relação entre a prata e o ouro um pouquinho diferente, não muito, né? 15,5 gramas de prata equivale a 1 grama de ouro. Né? Então você tem essa taxa de câmbio fixa oficialmente, né? E se você tiver prata ou ouro, certo? Quer dizer, dadas purezas, aí não tem que ser 99% ou alguma coisa parecida com isso, não sei exatamente. Né? Então, se você for à Casa da Moeda, né, se você fornecer lá 23 gramas de ouro, vai te dar $1, né? Vai te dar $1, uma moeda de $1 de ouro. E da mesma maneira que se chegar lá com 371 gramas de prata, ele também vai te dar $1 de ouro ou alguma outra equivalente. Né? E essas moedas todas são aceitas como pagamentos de uma maneira geral, de modo indiferente. Né? Então, quanto que eu tenho que pagar de impostos? Eu tenho que pagar $3 de impostos, certo? Quer dizer, $3 normalmente $1 de ouro, certo? Quer dizer, então, eu tenho que pagar 3 vezes 23 gramas de ouro, ou eu tenho que pagar 3 vezes 371 gramas de prata. Né? Então, no fundo, você não tem muita diferença entre essas coisas, certo? E não há nenhum problema, certo? Vai depender aí o que mais tem no mercado, se é mais ouro, mais prata, as pessoas levam, cunham essas moedas e trazem de volta. Né? O problema é justamente esse, certo? Quando existe um forte afluxo de uma das duas moedas, porque, por exemplo, você descobriu novas jazidas de ouro ou de prata em algum lugar. Né? Então, quando o preço de uma moeda no mercado se afasta do preço oficial, então, vamos dizer assim, de repente você tem um afluxo muito grande de prata no mercado, certo? Quer dizer, francês, por exemplo. Então, a prata no mercado francês começa a perder o seu valor em relação ao ouro. E essa taxa de mercado, ela começa a se afastar dessa taxa que está aí na lâmina, certo? De 15,5 para 1 grama. Certo? E aí, quando ela começa a se afastar, é que você pode ter as chamadas arbitragens do processo. E essa arbitragem é que está por trás da chamada lei de Gresham. Né? Gresham, enfim, um intelectual, enfim, na verdade um operador de mercado holandês, tá certo? Que constitui a chamada lei de Gresham, onde a ideia é de que a moeda ruim expulsa a moeda boa. Então, se a gente voltar ao caso que a gente estava dando como exemplo, né? Então vamos dizer que, por exemplo, aumenta muito a oferta de moeda de prata, porque aumentou as jazidas, a descoberta, etc. Então aumenta muito o volume de prata que chega, por exemplo, na França, certo? Quer dizer, então no mercado, né, essa taxa de câmbio, certo? Quer dizer, começa a mudar, né? A prata perde valor. Então, com 1 grama de ouro, antes eu comprava 15,5 gramas de prata, agora com a prata perdeu o valor, com essa mesma grama de ouro eu começo a comprar 17 gramas de prata no mercado. Né? Mas o governo francês mantém a taxa de 15,5 para 1 grama. Né? Então, o que deve acontecer nessa economia se o governo francês mantém essa taxa? Né? Existe o que a gente chama então aqui de arbitragem. Né? Eu
pego a minha prata, tá certo? Quer dizer, pego essas 15,5 gramas de prata, entrego para o governo francês e peço para ele me dar em troca, tá certo? Uma moeda de prata que eu posso trocar por uma moeda de ouro, né? Pego essa moeda de ouro, tá certo? Saio com o ouro da Casa da Moeda Francesa, vou no mercado e troco por 17 gramas de prata, que o mercado está me dando. Né? Pego essas 17 gramas de prata, então eu tenho aqui agora 1,5 grama de prata a mais do que aquilo que eu tinha no início. E vou fazendo o jogo, certo? Quer dizer, nessa história eu vou acabando, tá certo? Com o ouro. Enquanto o mercado estiver acima, vamos dizer assim, né, eu vou, né, tirando o ouro, vamos dizer assim, do governo francês, vamos dizer assim, né, e levando o ouro para fora e enchendo o governo francês, o mercado francês de prata. Né? Então, nesse sentido, a moeda ruim, a moeda mais fraca, a moeda que tem preço menor, que é a prata, acaba expulsando a moeda boa, a moeda que é valiosa, que é o ouro. Né? Então, nesse caso, sumiria, vamos dizer assim, o ouro da França, as pessoas entesourariam ou levariam para fora da França esse ouro e só circularia essas moedas de prata. Até o governo francês mudar essa relação oficial de 15,5 gramas para alguma coisa mais próxima daquilo que está no mercado. Né? Muito provavelmente, né, com esse afluxo também, aí, essa saída de ouro, você vai ter alguma ponderação, aí tem oferta e demanda, então, em algum patamar intermediário, aí essa nova taxa, vamos dizer assim, deve se equalizar e paga esse processo de arbitragem. Né? Então, essa arbitragem, vamos dizer assim, que funciona muito durante os sistemas bimetálicos. Né? Como eu disse, tem que tomar um pouco de cuidado até onde vai essa arbitragem, você tem que levar em consideração que tem custos, né? Você não troca exatamente 15,5 por 1 grama, tá certo? Porque você tem os custos de transporte, de seguro, o custo da cunhagem, tem uma taxa para você levar no governo e cunhar as moedas, né? Então tem uma certa banda aí, não é exatamente preciso. Né? Quer dizer, as pessoas também têm que pensar o que vai acontecer com o tempo. Né? Você pode trocar agora valendo a pena, mas você vai ficar entesourando o ouro, será que vale a pena lá na frente, enfim. Né? E aquilo que a gente chama de mecanismo de compensação, né, que o Krugman chama claramente, de que, né, se todo mundo, quer dizer, se você tira o ouro da França, né, no resto do mundo vai encher de ouro o resto do mundo em relação à prata que está indo para a França. Então, o mecanismo vai inverter um pouco nos outros lugares, então você tem uma certa peça de compensação. Né? Mas quando você tem grandes entradas de mercadorias de metais, grandes descobertas, essas tendências acontecem, certo? Quer dizer, então, essas grandes variações, essa arbitragem acaba funcionando. Então, nesse caso, de duas umas, tá certo? Quer dizer, ou esse país vai ficar sem uma das duas moedas, a moeda mais valiosa, vamos dizer assim, a moeda onde não se deu uma oferta nova, certo? E vai ficar com a moeda em tese menos valiosa, onde existe uma oferta maior. Né? Então vai escoar a moeda valorizada para fora do país, né? Ou então o governo muda a relação oficial de troca. Né, para reequilibrar o mercado. Né, muda a taxa de câmbio, vamos dizer assim, entre as duas moedas. Então é assim que um pouco funciona o sistema bimetálico. E a partir disso aqui que a gente talvez possa explicar por que a Inglaterra tem um padrão ouro, por que né, o ouro prevaleceu na Inglaterra a partir do século XVIII e qual foi o erro do Newton nessa história. Certo? Quer dizer, né? Então, no século XVIII, a gente conhece toda a enorme oferta de ouro que vem, inclusive, do Brasil, que vai talvez fazer um pit stop em Portugal, mas vai fluir praticamente todo para a Inglaterra. Né? Então, o valor do ouro no mercado inglês, né, vai cair, né? Quer dizer, em relação ao valor oficial marcado pelo governo inglês. Né? Exatamente o inverso do exemplo que a gente deu na lâmina anterior. Né? Então, nessa situação, o governo inglês deveria, para não ser inundado, vamos dizer assim, de ouro e perder a prata, né, a prata sumir do mercado, a Inglaterra deveria mudar um pouco a taxa de câmbio entre essas duas moedas. E é o que o Newton faz.
né? O Newton é o Master of Mint, né? Ele tem esse papel, ele tem esse poder de definir, ele que define qual é o valor de uma moeda na outra, certo? Apesar dele ter efetivamente diminuído o valor oficial do ouro, ele ainda assim manteve o ouro num valor muito acima. Né? Então ele diminuiu de fato, ele seguiu o que tinha que ser feito, mas seguiu pouco. Ele foi muito comedido nessa mudança, né? Principalmente em relação ao aporte de ouro e quanto o mercado estava cotando. Né? Então, mesmo depois da mudança, a prata continuava subvalorizada oficialmente, vamos dizer assim, e ela então vai sumir do mercado, né? Vai ser expulso pela outra moeda, pela moeda de ouro, que está desvalorizada de fato no mercado, né? Principalmente dado a continuidade, o enorme aporte de ouro que o Brasil vai dar. Né? Se você olha quando o Newton redefine essa moeda, certo? Quer dizer, ainda é no início da mineração brasileira, certo? Então, né, de fato, o que vai acontecer é que a prata vai começar a sumir do mercado inglês, né? E paulatinamente a Inglaterra vai abolindo o curso forçado das moedas de prata nas transações. Ainda no século 18, você tem a abolição do uso das moedas de prata para grandes transações, até porque era um volume grande de moedas, né? Mas mantém as moedas de prata ainda para pequenas transações, talvez até em função da dificuldade de você ter moedas de prata, de ouro em pequenos valores, como a gente já disse. Esses pequenos valores vão ser muito usados papéis, vamos dizer assim, né? E esses papéis tiveram problemas durante uma parte das guerras inglesas, teve emissão muito grande de papéis, e quando você tentou reconverter esses papéis, o debate dos bulionistas contra os antibulionistas ingleses, você voltou a converter esses papéis. Aqui já tem uma mudança tecnológica importante que faz com que as moedas de pequeno valor de ouro possam já ser cunhadas, e nesse momento, né, então, no começo do século XIX, a Inglaterra abole completamente o curso forçado da prata para qualquer transação, ou seja, a Inglaterra não reconhece mais a prata, né, enquanto base do valor da libra, e os governos não recebem mais a prata a uma taxa fixa de câmbio para pagar os impostos, outras coisas parecidas com isso. Então, todo o papel moeda inglês passa a ser lastreado único e exclusivamente no ouro, e são as moedas de ouro que ainda prevalecem na circulação inglesa. Né? Então, aqui um pouco a história do sumiço da prata inglesa e a importância aí, vamos dizer assim, do Brasil e do nosso amigo Newton nessa origem do padrão ouro inglês. Né? Os outros países eu ainda tinha um bimetalismo, certo? Quer dizer, tinha relações bimetálicas. O que, na verdade, um outro intelectual importante, o von Mises, que com certeza vocês conhecem, né? Um economista austríaco famoso, né? Ele diz que, na verdade, nunca existiu bimetalismo de fato, né? Esse convívio de duas moedas. O que, em geral, você tem é oscilações, momentos onde o monometalismo no país é de ouro, substituindo por monometalismo de prata. Ele vai dizer que você tem monometalismos alternantes. Né? Então, a França, durante a época do Napoleão, até 1850, a prata prevaleceu. Depois o ouro, certo? Quer dizer, principalmente na década de 50. A partir dos anos 60, principalmente a partir volta a prata. Né? A mesma coisa nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, no primeiro momento, ou sei lá, até mais ou menos meados dos anos 30, certo? Quer dizer, a prata prevalece. Depois você tem o ouro voltando a prevalecer. Né? Com a Guerra Civil, aí a coisa ficou confusa, tem muito papel moeda e tal. A gente volta a isso para conversar um pouquinho depois. Né? E em 73, 79, durante a década de 70, o governo norte-americano define o chamado padrão ouro, né, e elimina a prata. Né? É uma decisão do governo. Eu vou voltar a isso mais para frente, certo? Mas o Friedman tem um texto
texto famoso sobre essa decisão, né, que está no estudo para vocês, que chama do crime de 73, que é o crime da desmonetização da prata. Né? Teve muita insatisfação essa história norte-americana, né? A gente volta a isso mais para frente um pouquinho. Né? Então, você tem esses sistemas que oscilam, né? Eles são meio confusos, muita gente reclama dessa confusão e tal. Agora, o próprio Friedman, seguindo um outro economista importante no começo do século, que é o Irving Fisher, mostra algumas vantagens do sistema bimetálico, que eu acho que eu já me referi a isso em em algum outro vídeo, certo? Quer dizer, apesar dessa alternância das moedas, de ser uma coisa talvez um pouco confusa, né? No fundo, o que você está tirando, você mantém, vamos dizer assim, se existe uma ascensão, né, de uma determinada moeda, a outra some, então você tem como se fosse uma quantidade de moeda relativamente estável, certo? Quer dizer, de modo que os níveis de preço se mantêm estáveis. Né? Você não tem muita inflação nesses períodos, como você teria se você tiver uma moeda só, porque quando você tem uma moeda só, se existe um enorme aumento na oferta dessa moeda, você tende a ter inflação nessa moeda. Como você tem um padrão bimetálico, quer dizer, quando um está com problema, o outro resolve o problema. Né? Então você tem aí uma espécie de compensação, certo? Quer dizer, então o monometalismo ele tem esse problema de você, dependendo da oferta, de você achar ou não a moeda, você aumenta a inflação ou a deflação. Com esse monometalismo alternante, vamos dizer assim, né, quando isso está acontecendo, você acaba substituindo a moeda pela outra, de modo que, quando a inflação vai aparecer, você tem uma espécie de uma restrição que impede que essa moeda apareça. Mas, por outro lado, você tem muita gente que critica, justamente porque você está mexendo nas taxas de câmbio, você tem um sistema como se fosse de câmbio flutuante entre essas duas moedas, o que dificulta, muitas vezes, para muita gente o comércio, e aí a vantagem, vamos dizer assim, de um padrão ouro, se você conseguir efetivamente corrigir essas alternâncias de oferta de ouro, né, de ter um sistema de câmbio fixo, né, onde, vamos dizer assim, existe mais previsibilidade, etc. Então, o bimetallismo persistiu muito tempo para muita gente, dado esses problemas que tem de taxa de câmbio flutuante, dificuldade que você tem para fazer comércio, essa história. Né? Muita gente se espanta por que o bimetallismo se manteve muito tempo. Né? Algumas pessoas ressaltam essas condições técnicas que a gente já chamou atenção, né? De que você precisa. O ouro é muito interessante para grandes transações, mas para transações menores, vamos dizer assim, né, o ouro não era apropriado. Né, isso foi resolvido, vamos dizer assim, na passagem do século XVIII para o século XIX. Né, você tem, quer dizer, quando você vai trocar o sistema bimetálico pelo sistema monometálico, que é só o ouro, né? Você elimina a prata, existe o que a gente chama de desmonetização da prata, a gente vai ver isso causa problemas, né? Porque você está desmonetizando uma coisa que é importante, né? Ou seja, está tirando uma moeda muito forte. Em geral, isso aconteceu quando os países foram para o padrão ouro e desmonetizaram a prata, isso causou uma deflação muito forte, uma diminuição da oferta de moeda. Né? Então, as pessoas que eram contra esse tipo de deflação normalmente previam isso, se isso fosse acontecer, e tentavam manter a pressão política para os governos manterem a prática na prática a prata enquanto moeda metálica a ser seguida. Certo? E da mesma maneira que, né, você estava acostumado a usar moedas bimetálicas, isso para muita gente vão manter do jeito que está, certo? Então, as externalidades em rede podem também ter funcionado aqui um pouco. Né? Agora, né, a entrada, então, por outro lado, como é que você vai em direção ao padrão ouro? Né? A posição da Inglaterra como centro comercial e financeiro a gente já destacou, certo? Quer dizer, né? E aí, então, essa ideia de externalidades em rede para o ouro também funcionou aqui, principalmente a partir do momento que outros países chaves entraram.
né? E esses outros países-chave são a Alemanha e Estados Unidos, né? Então, a Alemanha e Estados Unidos, você talvez possa colocar a França aqui também, fazem pender a balança, né? E essa adesão da Alemanha e dos Estados Unidos no início da década de 70 é que diz para muita gente que o padrão se inicia na década de 70. Né? Então, você tem a posição estratégica da Inglaterra, né, do comércio com a Inglaterra, e depois o comércio com os outros dois grandes países, Estados Unidos e Alemanha, fazem, então, vamos dizer assim, essas externalidades em redes funcionar de uma maneira geral ao longo de todo o mundo. Né? Então, foram importantes aí para entrar depois os países, sei lá, todos os países da Europa e tal, depois mesmo o país da Rússia, a América Latina vai entrar também, né? Mas no final das contas, se a gente olhar, não é unânime o padrão ouro, né? A Espanha, por exemplo, ficou na base de moeda fiduciária, com alguma ligação com a prata, várias antigas colônias espanholas ainda também mantêm um padrão prata, principalmente na América Central, a China também mantém um padrão prata, então padrão ouro não é o mundo todo, né? É interessante olhar a Alemanha e os Estados Unidos, como é que eles fazem, por que eles fizeram essa adesão em 71 e 73 e qual foi o contexto, certo? Em ambos o contexto é um contexto interessante, certo? Quer dizer, vamos talvez olhar depois mais de perto dos Estados Unidos, mas a Alemanha é a mesma coisa, né? A Alemanha ela teve no final dos anos da década de 60, né, as chamadas guerras franco-prussianas, e a Alemanha nessa época vence as guerras franco-prussianas. Durante as guerras, todos os países, inclusive a Alemanha, emitiram, vamos dizer assim, marcos de maneira grande, o padrão das moedas foi perdido, né? E depois das guerras, certo? Um elemento é você tentar corrigir esse padrão monetário, evitar processos inflacionários, que são clássicos depois das guerras, em função do excesso de oferta de moeda que você colocou no mercado, e você resgatar esse tipo de moeda. Né? Então, o pós-guerra na Alemanha é muito interessante, porque eu tenho não só o processo de unificação política da Alemanha, que a gente já chamou a atenção, né, como essa unificação vai implicar também no reforço do padrão monetário do chamado marco, né? E esse marco, que tinha sido então emitido em demasia pelos governos prussianos, eles acabam sendo resgatados, né? E você faz uma política monetária apertada em cima do ouro, porque o ouro aqui tem um elemento importante também, né? No final das guerras franco-prussianas, os franceses foram obrigados a pagar uma certa indenização à Alemanha, e esse pagamento foi feito em ouro. Então, a Alemanha, na verdade, aproveitou desse ouro das indenizações para lastrear as emissões que tinham sido feitas em demasia no período anterior. Né? Então, ela vai lastrear o novo marco no ouro e vai decretar o fim, vamos dizer assim, das moedas do marco lastreado, vamos dizer assim, ou das moedas em prata na Alemanha. Então, a Alemanha, depois da guerra, ela remonta o seu padrão monetário a partir do marco e do marco lastreado em ouro, e em parte porque esse ouro, você tem aqui as chamadas guerras, os pagamentos de indenizações franceses para a Alemanha. Né? A história norte-americana é uma história parecida, certo? Você também teve a Guerra Civil, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que foi considerado um pesadelo monetário, né? A Confederação também emitiu papel moeda em demasia, enormemente. E durante a própria guerra, né? E no pós-guerra, você tem uma hiperinflação, né, nos Estados Unidos que simplesmente corrói todos esses papéis moedas, etc. A União vitoriosa também emitiu papel moeda em demasia, certo? Os greenbacks, que acabaram sobrevivendo, e eu tenho que, no fundo, refundar reconstruir todo o sistema monetário no pós-guerra. Existem enormes e violentos debates de como que eu preciso fazer para voltar a ter um padrão monetário confiável, né? No fundo, discutir quais são os sacrifícios necessários para fazer um padrão monetário confiável. E a vitória foi pelos lados mais ortodoxos, a vitória nesses debates. A ortodoxia levou a um país a
um enxugamento monetário muito forte, todos esses papéis monetários que foram, vamos dizer assim, reestruturados em cima do ouro, né? Então a opção aqui foi reconduzir o padrão monetário americano, né? Retirar em parte papel moeda de circulação e ou dar lastro a esse papel moeda em circulação. E para você, vamos dizer assim, no fundo, essa política ortodoxa, quer dizer, ela resolveu lastrear essas novas moedas apenas no ouro e não mais na prata, né? A prata, naquele momento, tinha um valor talvez muito alto no mercado, né? Teve um certo problema, vamos dizer assim, com os produtores de prata naquele momento inicial, mas desde 1873, né, isso tem algumas oscilações até 1879, em que a prata tanto deixou de ser cunhada, aquela lei de cunhagem entre ouro e prata desaparece, e todo o papel moeda passa a ter como lastro única e exclusivamente o ouro, né? Então há nesse processo de reestruturação do sistema monetário no pós-guerra, uma desmonetização da prata, né? Todas as moedas de prata, elas continuam sendo prata e, portanto, podem ser vendidas, podem ser compradas, etc., mas não existem mais cunho de moedas em prata, não há mais a lei de conversibilidade do ouro em prata a uma taxa de câmbio fixo, e não há mais o lastreamento da moeda papel, né, dos antigos greenbacks, dos dólares, vamos dizer assim, em prata. Então é isso que a gente chama de desmonetização da prata, uma coisa que também aconteceu na Alemanha. Na Alemanha tem aí uma questão dos pagamentos de guerra, certo? Que não tem nos Estados Unidos, mas em ambos existe essa desmonetização da prata. No caso americano, certo? Essa desmonetização da prata é vista politicamente como uma política muito dura, né? Muito forte, né? Essa foi objeto de reclamações durante décadas, durante anos, certo? Quer dizer, né? Tem, como eu deixei um texto do Friedman na Stoa, um sobre o sistema bimetálico, que a gente acabou de se referir, e um outro sobre essa desmonetização da prata que ele chama aí de crime de 73, como uma atitude meio criminosa, certo? Quer dizer, por que criminosa, certo? Quer dizer, você tem muitos perdedores nessa história, né? Desde os produtores de prata, obviamente, certo? Mas principalmente, né, essa desmonetização, ela diminuiu de maneira muito forte a oferta de moeda, né, resolveu o problema inflacionário da guerra, mas causou uma enorme deflação, né? O período que vai de 73, a década que se inaugura em 73, ao mesmo tempo que se inaugura o padrão ouro, né, se inaugura um período de certa depressão econômica, na verdade muito marcado por uma deflação, uma queda de preços. Então, aqueles grupos que têm problemas com deflação tiveram problemas sérios. Normalmente são quem? São os agricultores, os pequenos agricultores, né, os que são tomadores de preço. Certo? Quer dizer, essas pessoas não têm muito como se proteger, né, têm normalmente suas dívidas que não se deflacionam e têm os seus preços que marcam os seus ganhos caindo. Né? Então, por exemplo, todo o sistema de produção americano, certo, do meio oeste americano, vamos dizer assim, sofreu muito com esse período. Então é um tempo de muita crítica, né, de essa crise de liquidez, certo? Quer dizer, principalmente depois que a prata se tornou mais abundante, que aqueles problemas do início da década de 70 foram resolvidos, né? Parecia uma coisa, falando, nossa, por que a gente tem que viver numa situação de deflação se a gente tem possibilidade de resolver esse problema, né? E muitas pessoas, muitos grupos políticos importantes dos Estados Unidos vão lutar pela livre cunhagem da prata ou pela remonetização da prata nessa história. Né? Isso é um marco na história americana, principalmente no final do século XIX. Né? Você tem o surgimento de um partido, o Partido Papelista, né? O Greenback Party, cuja plataforma principal era a reemissão de moeda. Né?
né, no fundo, ele queria reinflacionar a economia, né, junto com outras causas que eles vão chamar de progressistas, certo? Quer dizer, né, então você chega a ter um partido, vamos dizer assim, que pede pela emissão de papel moeda, né? Agora, uma parte dessa plataforma vai ser conquistada por um outro partido importante nos Estados Unidos, que é o Partido do Povo, são os populistas americanos, né, que congrega principalmente esses agricultores do meio oeste norte-americano, certo? Os agricultores do Kansas, certo? Quer dizer, do Colorado, de Idaho, de Nevada, certo? Quer dizer, esses vão fundar um partido que chega a ter um volume grande de votos, né, com um cara chamado James Weaver, que tem uma plataforma de Omaha, que representa um pouco a vontade desses estados americanos, certo? E que defendem, de novo, a reintrodução de uma moeda fiduciária, barateamento dos créditos, aumento da oferta de moeda e, no meio do caminho, se fosse o caso, a volta do bimetalismo das emissões lastreadas em prata, né? Esse movimento também ele vai ser muito ligado a sindicatos de pequenos proprietários, alguns sindicatos também já de trabalhadores industriais. Também junto com eles vão começar a ideia, por exemplo, de lei seca, de proibir bebidas. Enfim, você tem uma série de movimentos sociais importantes nos Estados Unidos, nesse grupo populista, que, vamos dizer assim, esse grupo populista vai ser incorporado, em parte, pelo Partido Democrata em algum momento do tempo, né? Mas o importante aqui é você ter uma defesa da remonetização da prata ou de políticas monetárias expansionistas e tentativas de reinflacionar a economia, dado principalmente a crise dos anos 70, 80 na economia norte-americana. A crise é muito marcada pela deflação, mais do que por uma crise de crescimento muito forte, mas isso a gente vê na próxima aula, né? Já no final, já em 1890, tem um compromisso, vamos dizer assim, de uma parte do governo, né, um governo democrata que assume, ele faz o Silver Purchase Act, ou seja, você tem um compromisso do governo reinflacionar um pouco a moeda, certo? Reinflacionar a economia e fazer um pouco de aumento, vamos dizer assim, de política monetária, né? Porque o governo aceita comprar um pouco de prata para colocar nas suas reservas, certo? O que seria uma espécie de uma monetização, uma parte do papel moeda seria emitido com base para fazer essa compra de prata, aumentar essa política monetária e aí talvez estimular um pouco a demanda agregada. Né? Mas ainda ali em 1890 você teve uma crise, logo em seguida algumas pessoas associam essas duas coisas, outras pessoas dizem que não tem nada a ver, mas tem uma crise financeira em 93 e o Cleveland, que era o governo democrata, quer dizer, que estava no poder, ele volta atrás, a gente revoga esse programa de compra de prata aí, causa uma enorme confusão, a recessão para muita gente se amplia, certo? E o que essa tomada de decisão do Cleveland provocou foi talvez talvez um dos mais, considerado uma das convenções dos democratas mais conhecidas da história norte-americana, né? O que aconteceu, né? O Cleveland então era um presidente que tinha sido eleito pelos democratas e ele ia concorrer ao seu segundo mandato, mas para isso precisava passar pela convenção dos democratas, né? E nessa convenção dos democratas, aquele grupo populista que tinha sido, de certa maneira, integrado à convenção aos democratas, eles acabam lançando um candidato para concorrer contra o Cleveland na reeleição, né, para a reeleição do Cleveland. Esse concorrente é o William Bryan, né, é um congressista de Nebraska, não muito conhecido, mas dessa ala populista, certo? Quer dizer, e ele tinha já relativamente conhecido
né, pelas tradições populistas, e já tinha reclamado do Cleveland pelo fim da compra de prata, e ele era a favor da volta do bimetalismo e da remonetização da prata. Né. Ele faz um discurso nessa convenção em Chicago, certo? Um discurso histórico, certo? Você jogar no Google, você acha esse discurso, um discurso sobre o padrão ouro, o chamado discurso da Cruz de Ouro, certo? Quer dizer, que marcou muito a política norte-americana, certo? Quer dizer, e né, a Cruz de Ouro, que ele vai dizer que uma certa parte do discurso ele diz: vocês não vão empurrar sobre a fronte dos trabalhadores essa coroa de espinhos, vocês não vão crucificar a humanidade com uma cruz de ouro, né, se referindo ao ouro do padrão ouro. Né. E ele faz um discurso enorme, certo, né, sobre a ortodoxia e o prejuízo que essa ortodoxia causava nos agricultores, nos trabalhadores, e, enfim, ele insufla o Congresso e acaba derrubando o Cleveland. Certo? O Bryan acaba sendo indicado e concorre à presidência norte-americana pelo Partido Democrata, certo? Já era do Partido Populista, né, Partido do Povo, né, mas ele acaba também concorrendo pelo Partido Democrata, né, vai perder a eleição, vai concorrer com o McKinley, numa eleição que também é muito conhecida essa eleição, porque é uma eleição onde ele ganha no número de votos, certo? Quer dizer, desculpa, na verdade ele não ganha no número de votos, tá certo? Mas ele tem uma votação extremamente expressiva, tá certo? Quer dizer, e ele tem uma votação que né, ninguém esperava que ele tivesse uma votação tão grande, né, certo? E ele faz uma votação com o bimetalismo como um dos temas de campanha, buscando essa volta, vamos dizer assim, essa ampliação da oferta de moeda e condenando essas políticas ortodoxas que ele diz que são políticas dos banqueiros, Nova York, dos grandes centros urbanos, que são as pessoas que votaram no McKinley, né, principalmente as grandes cidades do Atlântico, certo? De Nova York, etc. E a calça do Pacífico então, volta no McKinley também, certo? Mas você tem, né, acusação por parte do Partido Democrata aqui, do Bryan, certo? Quer dizer, de que eram políticas de defesa do sistema financeiro norte-americano, etc. E tal, e que não interessava isso aos bons norte-americanos do Velho Oeste. Um discurso que vira e mexe você ouve nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, né? Então, não sei exatamente como que foi a percepção popular nessa disputa, certo? Quer dizer, mas por um lado existia um debate entre uma disciplina fiscal e monetária contra uma irresponsabilidade monetária e fiscal, certo? Principalmente monetária, né? Ou você talvez pudesse ter visto os que votaram no Bryan, certo? Com uma disciplina excessiva, com uma ortodoxia demasiada, certo? Frente a um arrojo monetário, certo? Mas num ambiente depressivo economicamente, que tendia um pouco a tirar a economia do buraco. Atualmente né, essa ideia de que você está numa situação de recessão, de que a ortodoxia foi talvez exagerada, cresce muito na literatura, o Bryan talvez não fosse tão inconsequente assim, certo? Mesmo a ideia de política monetária um pouco mais pragmática, certo? De ter uma política econômica mais pragmática, parece crescer muito hoje na historiografia. Né? Só dois detalhes aqui para a gente encerrar. Né? O primeiro detalhe, certo? Quer dizer, é que esse debate McKinley-Bryan teve novamente, né? Em 1960 teve um novo embate, que o McKinley continua, vamos dizer assim, brigando pelas suas coisas, certo? Mas ainda ênfase na expansão do crédito, mas aqui você
entra numa discussão de pacifismo, numa outra vertente que, enfim, não cabe a gente aqui muito. O McKinley ganha de novo, mas ele governa por muito pouco tempo, certo? Quer dizer, ele vai ser assassinado, o McKinley, na saída, e quem vai assumir é o vice do McKinley, que é o Theodore Roosevelt, que se apropria de uma parte desse discurso populista que foi feito pelo Bryan. Não tanto a questão monetária ela vai ser resolvida na prática, vai ter uma expansão monetária, não só porque tem mais ouro no mercado e tal, mas porque você também tem uma coisa que vai aparecer que não tinha muito antigamente, que é um tal de multiplicador bancário que vai começar a aparecer em cena de uma maneira importante. Agora, uma coisa que está na mão do Bryan, que vem dessas correntes populistas e que vai estar forte na mão do Roosevelt, e que eu queria conversar com vocês na próxima aula, é a ideia do combate também aos grandes empresários, talvez não só aos financeiros de Nova York, tá certo? Mas aos grandes magnatas norte-americanos. A marca do Roosevelt, assim como o seu sucessor, né, a era progressista, certo? Talvez não populista, mas progressista, com uma parte, vamos dizer assim, dessas ideias populistas e progressistas que já vinham nas correntes anteriores, como eu disse, talvez menos a questão monetária, mas muito aqui a questão do combate aos grandes magnatas, aos trusts e aos monopólios. Né? Vai entrar em cena toda a discussão em torno do Sherman Act e de uma economia menos concorrencial, de uma economia monopolística, que vai marcar também esse período. Então, essa é a primeira observação final, tá certo? Quer dizer, em relação a essa aula de hoje. E a segunda é mais um convite a vocês, tá certo? Quer dizer, de que essa história do Bryan, do Leão de Nebraska, enfim, dessas discussões dos papelistas, tem uma história, ou uma história, não sei muito bem, certo? Que pode ser interessante, que eu convidaria vocês a darem uma olhadinha aí nesses períodos de coronavírus, vocês não tem muita coisa para fazer mesmo, né? Então, qual que é a história? Né? Se você pegar, para muita gente, um livro que parece um livro infantil, que é o Mágico de Oz, né? Para muita gente, o Mágico de Oz é uma espécie de uma parábola, né? Ou seja, por trás do Mágico de Oz tem uma parábola de defesa das políticas de remonetização da economia, das políticas de remonetização da prata, de ampliação, vamos dizer assim, de uma base monetária mais ampla. Né? Então, né, não vou aqui entrar em detalhes, vou deixar para vocês darem uma olhadinha, mas a ideia, vamos dizer assim, da Dorothy sendo levada por um vendaval, se vocês olharem, ela sai da onde? Né? Do Kansas, e esse vendaval, né, ela vai cair, vamos dizer assim, lá em Oz, né? A Dorothy é a América, certo? E ela cai, certo? E imediatamente vai usar um sapato, né? No filme, um sapato meio uma cor azul, certo? Quer dizer, mas no livro é um sapato de prata, certo? Né? Prateado, né? E vai caminhar por um caminho de ouro, certo? Quer dizer, e vai encontrar vários personagens, né? Vai encontrar, né, o espantalho, certo? Que para muita gente representaria justamente os agricultores norte-americanos, vai encontrar o Homem de Lata, vai encontrar também, né, o Leão, que para muita gente pode ter alguma coisa a ver com, enfim, com certos governantes, mas eu deixo vocês para descobrir um pouco né, essa ideia que por trás então do Mágico de Oz existiria essa parábola em relação e essa defesa da política monetária mais essa volta de uma política monetária com base também na prata nos Estados Unidos. Né? Tem um autor norte-americano que publicou um texto tentando estabelecer essa parábola, e para vocês não ficarem perdidos, eu deixei no Stoa um pouco esses textos e deixei principalmente a introdução da nova
edição do Mágico de Oz em português, onde tem uma introdução do Gustavo Franco. E nessa introdução do Gustavo Franco ele comenta justamente essa parábola. Né? Deixo para vocês se divertirem essa discussão, né? E espero que tenha ficado aqui entre nós claro qual que foi né, um pouco a ideia aqui que a gente quis passar nessa aula de como que o padrão ouro surgiu. Né? Então surge na Inglaterra, né? Tem aquela questão do Newton, né? E depois você tem entrado principalmente Estados Unidos, Alemanha na década de 70, né? Eles remontam seus padrões monetários de uma maneira bastante dura, né? E aí externalidades em redes, e a gente tem então o padrão monetário se configurando. Mas não foi uma coisa tão tranquila assim a adoção do padrão ouro, né? E essa história norte-americana, com muita gente reclamando disso, é só uma comprovação. Então eu espero que vocês fiquem bem, né? Então até a nossa próxima sessão. Um abraço.